Acho que a verdadeira pergunta a partir desse ponto é: onde estamos? Na minha opinião, acho que Dan concorda comigo. Estamos a um crescimento de 10x a partir daqui. Acho que tudo mudou esse ano. Os comentários de Larry Fink de que o Bitcoin era um ativo global importante, basicamente abriram cerca de 50 a 100 trilhões de dólares de capital, disponível por meio de contas de ações e corretagem ao redor do mundo para o Bitcoin, pela primeira vez desde que tive a ideia para esse fundo no meio de 2019. Instituições financeiras baseadas em Nova York estão interessadas em conversar comigo sobre o que fazemos. Andrew Scaramucci é o fundador e sócio-gerente da Skybridge Capital, uma gestora de ativos alternativos e consultoria de investimentos, e Dan Tapiero é o CEO e sócio-gerente da 10T Holdings, um fundo de crescimento focado em investir em empresas do ecossistema de ativos digitais em estágio médio e avançado. Como todo investidor proeminente no mercado, ambos estão extremamente otimistas em relação aos preços dos criptoativos, especialmente à medida que avançamos mais e mais no mercado de alta em andamento. De acordo com Tapiero, que tem uma previsão super bullish de um valor de mercado de $1 trilhão para todo o mercado de ativos digitais, o interesse da BlackRock em Bitcoin e outras criptomoedas e ativos digitais mudou completamente a percepção de todo o setor por parte dos investidores institucionais dos Estados Unidos. Até o início do ano passado, a indústria das criptomoedas era vista como um setor não sério, usado principalmente por criminosos e jovens, sem rumo, vivendo na casa dos pais. Essa percepção errada mudou depois que a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, aprovou vários ETFs de Bitcoin à vista no início desse ano, e os novos produtos, especialmente o IBIT da BlackRock, quebraram recordes após recordes. Os investidores agora viram em primeira mão a imensa oportunidade que o mercado apresenta, especialmente em comparação com os ativos tradicionais, como ações e títulos. De acordo com Tapiero, milhares de investidores institucionais estão se movendo rapidamente para entrar no trem das criptomoedas, antes que ele decole completamente e eles percam a oportunidade. Ele acredita que mesmo uma previsão conservadora vê o Bitcoin alcançando $100 mil por moeda durante esse ciclo de alta. Dan também prevê um aumento adicional de $200 mil a partir daí, durante o bull market de 2028 e 2029. Até lá, Dan espera que o Bitcoin esteja sendo negociado acima de $350 mil por moeda. Lucra comigo e acompanhe trechos da última entrevista de Scaramucci e Tapiero com a Opto, onde eles discutem os impactos dos ETFs de Bitcoin e suas expectativas para a principal criptomoeda e outros ativos digitais em 2024 e além. Abre aspas. Bitcoin é o maior ativo que eu já vi na minha vida e tenho certeza de que Dan concorda comigo. Pode ser o maior ativo da história, pelo que sei. A verdadeira questão agora é: onde estamos? Na minha opinião, e acho que Dan concorda, estamos a um crescimento de 10 vezes a partir daqui. Não vou definir um prazo para isso, porque é muito incerto e há volatilidade. Mas se olharmos para as taxas de adoção, o Sr. Tapiero tem alguns slides excelentes que ele mostra, às vezes, sobre onde estavam as taxas de adoção no ano passado, e ele nos comparou a 1998 em termos de adoção da Web 1.0. Acho que estamos agora em meados de 1999, com apenas cerca de 5% de adoção do Bitcoin. Imagine se conseguirmos alcançar 20% ou 30%. Sim, o maior ativo da história, desde 2009 até hoje. Mas a questão agora é se isso vai superar a Nvidia e outros grandes ativos. E acredito que sim, que obviamente apostei minha reputação e meu negócio nisso. Acho que tudo mudou nesse ano. Os comentários de Larry Fink de que o Bitcoin é um ativo global importante foram uma grande mudança em relação ao que ele dizia há 2 anos, que o Bitcoin era uma fraude e lavagem de dinheiro. Um gestor de patrimônio de $10 trilhões, todos sabemos sobre isso, e ele certamente não fez esses comentários sem saber que haveria um ETF e que ele seria um dos grandes patrocinadores. Em 11 de janeiro, todos os 11 ETFs foram lançados, e isso realmente mudou o jogo. Pensando no futuro, basicamente trouxemos cerca de 50 a 100 trilhões de dólares de capital disponível através de contas de ações e corretoras ao redor do mundo para o Bitcoin. Anteriormente, você precisava configurar uma conta na Coinbase, Kraken ou Gemini, e algumas pessoas não se sentiam confortáveis com isso. Todo o público acima de 50 anos
têm contas de ações e corretoras, e alguns deles só precisam apertar um botão para possuir Bitcoin. Achávamos que isso seria poderoso, mas tem sido muito mais impactante em termos de como mudou a mentalidade das pessoas no mercado. Digo isso por experiência própria, pois nunca comercializamos nossos fundos. Temos 1,4 bilhões de dólares em ativos sob gestão agora, e os fundos 10T1 e RT nunca foram comercializados diretamente para instituições. Temos 2 ou 3 instituições investidoras, mas isso foi através de contatos pessoais meus. Professores de Texas são grandes investidores, assim como fundos de pensão de Michigan, mas nunca os abordamos diretamente. Pela primeira vez desde que tive a ideia para esse fundo em meados de 2019, instituições financeiras baseadas em Nova York estão interessadas em conversar comigo sobre o que fizemos, e isso é muito importante. Nunca tive esse tipo de procura inversa e, surpreendentemente, elas estão realmente começando a se mover rapidamente, o que é quase um uníssono para a instituição dos Estados Unidos. Elas entendem o ETF e o interesse que seus clientes estão demonstrando através dele. E, por fim, o Bitcoin e o Ethereum são ativos estabelecidos, são os principais, por isso terão ETFs. Acho que o ETF de Ethereum também será uma grande parte do futuro. As outras criptomoedas são mais projetos de risco e especulativas. Acho que a Solana está talvez se movendo para se tornar um ativo principal, mas ainda não chegou lá. Portanto, estou muito otimista porque o setor mais lento do nosso mundo, o institucional dos Estados Unidos, que foi o mais lento a entrar no jogo, está agora começando a ganhar interesse, e estou vendo isso em primeira mão. Fecha aspas. Na semana passada, o 3iKey Digital Asset Management, uma gestora de fundos de investimento canadense, anunciou que apresentou com sucesso uma aplicação para lançar ETFs de Solana, que, se aprovados, serão os primeiros ETFs baseados em Solana na América do Norte. Aqui está o Twitter da empresa de gestão de ativos digitais 3iKey Corporation. A 3iKey Corporation tem o prazer de anunciar que submetemos um prospecto preliminar para o fundo Solana, o KeySol, no Canadá, em relação a uma oferta pública inicial. Isso continua o nosso histórico de inovação. E se obtivermos as aprovações regulatórias aplicáveis, o fundo será o primeiro produto negociado em bolsa de Solana a ser listado na América do Norte. A notícia foi bem recebida pelos investidores de Solana, pois os preços se recuperaram ligeiramente devido às expectativas de aprovação. A rede blockchain também alcançou um marco recorde no número de usuários mensais ativos. De acordo com dados recentes da plataforma de análise de blockchain e+, Solana alcançou um marco inédito de 30 milhões de endereços ativos, quebrando o pico anterior de 25 milhões de usuários ativos em 2022. Assim como Tapieiro, Scaramucci também acredita que a Solana será a próxima criptomoeda a obter um ETF. Em um Twitter do mês passado, ele escreveu: "Vamos ter um ETF de Solana. Preparem-se." Durante a discussão com a Opto, Tapieiro e Scaramucci falaram mais sobre os ETFs de Bitcoin e o interesse crescente em criptomoedas entre os investidores institucionais dos Estados Unidos. Então, luta comigo e confira mais trechos do vídeo. Abre aspas. Nos bastidores, há várias outras instituições envolvidas. Eu mesmo tenho uma participação direta nisso. Sou o presidente do Comitê de Investimentos de uma doação de escola, algo que mencionei várias vezes. Nessa doação, saímos do zero, que era o famoso ponto de rally da Wences Cesares, em um nome conhecido na área. Avançamos para 1%, e essa adoção de 500 milhões de dólares investia 1% em Bitcoin, Ethereum e um pouco em fundos de risco no meio de 2019. Esse 1%, ou seja, 5 bilhões de dólares, agora está muito em cima, algo em torno de 50 milhões de dólares. Fomos a primeira doação de uma escola secundária nos Estados Unidos a investir diretamente e provavelmente uma das primeiras escolas ou faculdades a fazer isso. Esse investimento teve um grande impacto e apenas 1% do capital foi colocado em risco. Isso nos permitiu superar muitos, se não a maioria de nossos pares. Acredito que a capacidade de doações de lidar com o risco de liquidez é fundamental. A pior coisa que você pode fazer nesse mercado é tentar negociar, a menos que tenha uma equipe de 20 pessoas trabalhando em uma operação 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Gerenciei uma carteira no mundo tradicional por mais de 20 anos, com marcação a mercado diária e na linha de frente, em vários fundos de hedge e no meu próprio fundo de hedge.
Esse mercado é 10 vezes mais complicado, 10 vezes mais difícil, mas também oferece 10 vezes mais potencial de retorno. É preciso estar envolvido nos detalhes, ou você pode simplesmente adotar a estratégia que acredito ser a melhor, possuir Bitcoin e Ethereum com a visão de longo prazo, de 10 anos, e deixar de lado. Sinto que depois de 3 décadas e meia em Wall Street, Dan e eu finalmente obtivemos as respostas para o exame final do nosso último ano na faculdade ou no ensino médio, 5 dias antes do teste, e essa resposta é o Bitcoin. Ele provavelmente vê isso da mesma forma que eu. Este é um ativo que o mundo precisa e que está expandindo. Você pode ter visto que o banco chinês ICBC, um banco estatal da China, publicou recentemente 2 relatórios de pesquisa, um sobre Bitcoin e outro sobre Ethereum. O banco, que pertence ao governo comunista da China, está indicando que começará a usar e a considerar o uso desses ativos digitais. Por fim, quero destacar que ainda estamos muito no começo. O que você faz quando envelhece é diferente do que você faz quando é jovem. Quando me deram uma carteira para gerenciar na juventude, tenho vergonha de admitir, mas eu pensava, tenho uma carteira para gerenciar, um trabalho para fazer, preciso agir para justificar o meu salário. Mas com o tempo, você percebe que está sendo pago para não fazer nada. Você deve se controlar e convencer uma doação, como o Dan faz, ou seus clientes de varejo a relaxarem, deixarem que você cuide de tudo e não fazer nada com essas posições. Essa é uma tarefa muito difícil para os gestores de carteira, e confesso que no início da minha carreira era péssimo nisso. Fecha aspas. Segundo o Tapieiro, esta é a maior negociação macro de nossas vidas. Não apenas os investidores institucionais continuarão a investir dezenas de bilhões de dólares em Bitcoin e, em breve, Ethereum, através do ETF Spot, mas o Fed também deve encerrar seu aperto quantitativo e iniciar uma versão macro e cripto massivo. Todas as entradas levam a mais estímulos do governo dos Estados Unidos antes das eleições de novembro, o que significa preços de Bitcoin e ativos cripto constantemente mais altos antes do final do ano. E aí, o que acha das previsões e perspectivas de Anthony Scaramucci e Dan Tapieiro para o Bitcoin e todo o mercado de ativos digitais? Comenta aqui embaixo, e se esse vídeo foi útil, então lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!